13 de novembro de 2020. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos nobres vereadores comparecidos esta reunião. Peço, por gentileza, que todos coloquem seus celulares no modo silencioso. A atividade de missão trabalho do dia, convidar todos para uma oração. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicita-se a secretária, passo de presença, aos seus devidos assinaturas de verificação do código. Leão. A lei do Código Regimental sobre a proteção de Deus, em nome do povo latino, declara aberta a sessão extraordinária do dia 13 de novembro de 2020, às 18 horas. Ordem do dia. Informa ao senhor vereadores que estão incluídos na pauta desta reunião, projeto de lei número 11 de 2020, projeto de lei número 12 de 2020. Solicito, senhora secretária, proceder à leitura do projeto de lei número 11 de 2020 e dos pareceres das comissões de Justiça, de Redação Final, Finanças de Orçamento e emendas supressivas 1 e 2 do referido projeto. Parecer, projeto de lei número 11 de 2020. O senhor presidente encaminhou a esta comissão o projeto de lei em epígrafe que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2021. Em análise perante a dota comissão, na forma regimental, projeto de lei número 11 de 2020, proposto pelo prefeito municipal. O projeto estima a receita e fixa as despesas do município de Vargem Bonita para o exercício financeiro de 2021. Nos termos do artigo 165 da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias. Análise quanto aos aspectos orçamentários. Nossa análise é sempre pautada nos limites constitucionais e legais, e nesta proposta apuramos a seguinte realidade. Quanto à educação, 25%. O quadro demonstrativo da aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino demonstra uma aplicação de 26,58%, resultado alcançado na relação da receita base de cálculo estimada em R$ 14.448.565,08 e uma despesa fixa em R$ 3.849.635,03. A despesa demonstrada é composta do valor de deduções em favor do Fundeb, no quantum de R$ 2.656.159,97 e previsão de execução de despesas com recursos próprios, no valor de R$ 1.193.475,06. Quanto à saúde,
O quadro de demonstrativo da receita de impostos e das despesas próprias com saúde apresenta um gasto com recursos próprios no valor de R$ 2.900.000, que representa 21,13% da receita cálculo base de cálculo no valor de R$ 13.724.565,08. Assim sendo, fica demonstrado o cumprimento do limite mínimo de 15% estabelecido no artigo 198 da Constituição Federal e Lei Complementar 141 de 2012. Quanto às despesas com pessoal, a receita corrente líquida demonstrada, base para cálculo dos gastos com pessoal, na presente proposta é de 16 milhões. Demonstrativo da despesa com pessoal apresenta as despesas do Executivo e Legislativo, consolidado do município, da seguinte forma. Despesas do Executivo apresenta uma despesa total líquida no quantum de R$ 7.181.496,83, que na relação com a receita corrente líquida atinge o percentual de 44,68%. Despesas do Legislativo apresenta uma despesa total líquida no quantum de R$ 641 mil, que na relação com a receita corrente líquida atinge o percentual de 4,01%. Consolidado do município apresenta uma despesa total líquida no quantum de R$ 7.822.496,83, que na relação com a receita corrente líquida atinge o percentual de 48,89%. Como se depreende dos valores acima elencados, a proposta atende às exigências da Lei Complementar 101 de 2000. Vejamos o paralelo entre limite máximo e percentual constante da proposta. Poder Executivo. O limite estabelecido pela Lei Complementar 101 de 2000 é de 54%, enquanto o constante na proposta é de 44,68%. Poder Legislativo. O limite estabelecido pela Lei Complementar 101 de 2000 é de 6%, enquanto o constante na proposta é de 4,01%. E o município. O limite estabelecido pela Lei Complementar 101 de 2000 é de 60%, enquanto o constante na proposta é de 48,89%. Por fim, destacamos que o percentual de autorização é ato de discricionariedade do Legislativo. Nós posicionamos sempre no sentido de afirmar, pois assim é, que não existe óbice na aprovação, na lei orçamentária, de determinado percentual para abertura de créditos adicionais, mas o percentual ideal será definido pelo Legislativo, partindo do princípio de que não pode o mesmo inviabilizar a gestão do município e, ao mesmo tempo, não poderá permitir a descaracterização do planejamento apresentado na proposta orçamentária, se não perde a Câmara a função de fiscalização e defesa do interesse coletivo. O projeto de lei número 11 de 2020, trazido à análise desta Comissão Permanente de Finanças, ante ao exposto, especificamente ao que nos compete analisar, desde que aprovadas as emendas supressivas número 1 e número 2, a comissão concluiu o parecer pela tramitação do projeto de lei número 11 de 2020 e, no mérito, pela aprovação. É o parecer, é o voto. Vargem Bonita, 3 de novembro de 2020, Cleuton Soares da Cunha, relator, Edgar Alves da Costa, presidente, Luiz Ricardo Silva Soares, revisor. Agora será que eu posso ler isso primeiro? De Justiça. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer Projeto de Lei 11 de 2020. Senhor Presidente, encaminhou esta comissão o projeto de lei em epígrafe
que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2021. Em análise perante a douta comissão, na forma regimental, o projeto de lei número 11 de 2020, proposto pelo prefeito municipal. O projeto estima a receita e fixa a despesa do município de Vargem Bonita para o exercício financeiro de 2021, nos termos do artigo 165 da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias. Análise quanto aos aspectos de constitucionalidade, legalidade e redação. O orçamento público é um processo contínuo, dinâmico e flexível que traz em termos financeiros para um determinado período os planos e programas de trabalho do Executivo. É o cumprimento ano a ano das etapas do PPA em consonância com a Lei das Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei, conforme preceitua o parágrafo 8º do artigo 165 da nossa Carta Magna. Em consonância com o artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, a lei orçamentária irá prever as hipóteses em que fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações orçamentárias. Nesse sentido, a abertura de créditos suplementares fica condicionada aos limites constantes na referida lei. É o que estabelece a Constituição Federal de 1988, leis especiais e o regimento interno da Câmara Municipal em seus artigos 170 a 178. Portanto, considerando-se que a matéria proposta atende aos requisitos de iniciativa, competência, constitucionalidade, redação, desde que seja aprovada as emendas supressivas de número 1 e número 2, é o parecer pela tramitação do projeto de lei número 11 de 2020 e no mérito pela aprovação, é o parecer, é o voto. Sala de sessões, 3 de novembro de 2020. Marlon José Rezende, relator. Evaldo de Oliveira, presidente. Cleuton Soares da Cunha, filho, membro. Emenda supressiva número 1 ao projeto de lei número 11 de 2020. Suprima-se o parágrafo 3º do artigo 4º do projeto de lei número 11 de 2020, com a seguinte redação. Parágrafo 3º. Por não se constituírem autorizações de despesa na forma do artigo 42 da Lei nº 4.320 de 1974, não serão considerados créditos suplementares as alterações nas destinações de recursos realizadas no exercício. Justificativa. A Comissão de Finanças e Orçamento e a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, no uso de suas atribuições legais, propõe emenda supressiva sob a seguinte justificativa. Emendas são proposições destinadas a modificar o texto do projeto original oferecidas no momento próprio por vereador, comissão ou pela mesa, na forma regimental. O poder de emenda está previsto na Constituição nos artigos 63 com 166, parágrafos 3º e 4º, podendo a lei orgânica dispor sobre o poder de emenda da Câmara de Vereadores nos moldes da Constituição, decorrente do exercício da atividade legiferante, intrínseca ao Poder Legislativo. Câmara Municipal de Vargem Bonita, 13 de novembro de 2020. Comissão de Finanças e Orçamento. Cleuton Soares da Cunha, relator. Luiz Ricardo Silva Soares, presidente. Altair Elias, membro. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Marlon José Rezende, relator. Evaldo de Oliveira, presidente. Cleuton Soares da Cunha, filho, revisor. Concluída a leitura, a emenda 1 em discussão. Vereador de acordo. Vereador Gilson. Vereador Luiz Ricardo. Boa noite a todos. Vereador Cleuton. Vereador Marlon. Boa noite a todos. Estou de acordo. Vereadora Rosa.
A todos, estou de acordo. Vereador Edgar. A todos, estou de acordo. Vereador João. Boa noite a todos. Estou de acordo. Concluída a discussão, a emenda 1 está em única votação. O vereador que aprova permanece como está. Eles têm a faixa de cadeira que foi popular sobre ele. A emenda 1 foi aprovada. Em seguida, será anexada ao projeto de lei número 11 de 2020. Concluída a votação da emenda 1, está em discussão a emenda 2. Vereador Altair. Boa noite a todos. De acordo. Vereador Adilson. De acordo. Vereador Luiz Ricardo. De acordo. Vereador Souto. De acordo. Vereador Marrom. De acordo também. Emenda supressiva número 2 ao projeto de lei número 11 de 2020. Suprima-se o parágrafo 6º do artigo 4º do projeto de lei número 11 de 2020, com a seguinte redação. Parágrafo 6º. O limite de que trata o inciso 3º poderá ser ampliado em até 10%, quando as suplementações e anulações ocorrerem entre ações do mesmo programa no âmbito de cada órgão orçamentário. Justificativa. A Comissão de Finanças e Orçamento e a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, no uso de suas atribuições legais, propõem emenda supressiva sob a seguinte justificativa. Emendas são proposições destinadas a modificar o texto do projeto original, oferecidas no momento próprio por vereador, comissão ou pela mesa, na forma regimental. O poder de emenda está previsto na Constituição, nos artigos 63 com 166, parágrafos 3º e 4º, podendo a lei orgânica dispor sobre o poder de emenda da Câmara de Vereadores nos moldes da Comissão, da Constituição, decorrente do exercício da atividade legiferante intrínseca ao Poder Legislativo. Câmara Municipal de Vargem Bonita, 13 de novembro de 2020. Comissão de Finanças e Orçamento, Cleuton Soares da Cunha, relator. Luiz Ricardo Silva Soares, presidente. Altair Elias, membro. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Marlon José Rezende, relator. Evaldo de Oliveira, presidente. Cleuton Soares da Cunha, filho, revisor. Está em discussão a emenda 2. Vereador Altair. Bom, já foi discutido anteriormente sobre a coisa. Vereador Adilson. De acordo. Vereador Luiz Ricardo. Sem dúvida. Vereador Cleuton. De acordo. Vereador Marrom. Estou de acordo. Vereadora Rosa. De acordo. Vereador Ricardo. Vereador Zevaldo. De acordo. Concluída a discussão, a emenda 2 está em única votação. O vereador que aprova permanece como está, aqueles têm a faixa de cadeira e ele for contrário, se levante. A emenda 2 foi aprovada. Em seguida, será anexada ao projeto de lei número 11 de 2020.
Concluída a votação da emenda 2, está em discussão o projeto de lei número 11 de 2020. Vereador Altair. De acordo. Vereador Amigos. De acordo. Vereador Luiz Ricardo. Vereador Cleudo. Vereador Marlon. Membros de acordo. Vereadora Rosa. De acordo. Vereador Edgar. Vereador Evaldo. Concluída a discussão o projeto de lei número 11 de 2020. O projeto número 11 é a LOA, né? Se quiser que leia o projeto, vocês vão para ler a mensagem e o interior do projeto vai estar à disposição no site. Como é muito grande esse projeto, são mais de 100 páginas, né? Então vai ficar à disposição, né, para quem não vai trabalhar, às vezes tem um cidadão que vai olhar a reunião, não vai ver o conselho, tem um arquivo à disposição no portal da Câmara. Se quiser, a gente vê só a mensagem também do processo. A gente, assim, se alguém quiser tirar uma dúvida, é a orçamentária, para o estudo, né, a adequação executiva. O projeto de lei número 11 de 2020 está em única votação. O vereador que aprova permanece como está. Eles têm a parte de cadeia que foi considerado excluído. O projeto de lei número 2020 foi aprovado e, em seguida, será encaminhado ao Executivo Municipal. Solicita, senhora secretária, proceder à leitura do projeto de lei número 12 de 2020, fornecer à Comissão de Justiça, Redação Final, Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 12 de 2020. Senhor Presidente, encaminhou a esta comissão o projeto de lei em epígrafe que autoriza a concessão de subvenções sociais, contribuições e auxílios financeiros no exercício de 2021 às organizações da sociedade civil que especifica. Em análise perante a dota comissão, na forma regimental, projeto de lei número 12 de 2020, proposto pelo Executivo Municipal. A Lei Federal número 4.320, de 1964, nos diz: artigo 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas. Parágrafo 2º. Classificam-se como transferências correntes as dotações para despesas às quais não corresponda contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à manifestação de outras entidades de direito público ou privado. Parágrafo 6º. São transferências de capital as dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente da lei de orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como as dotações para amortização da dívida pública. Projeto de lei número 12 de 2020, trazido à análise desta Comissão Permanente de Finanças, ante ao exposto, especificamente ao que compete analisar em relação ao mérito, aos da conveniência, utilidade e oportunidade, podendo, salvaguardadas as prerrogativas legais e regimentais dos senhores membros do Legislativo Municipal, é o parecer pela aprovação do projeto. É o parecer, é o voto. Vargem Bonita, 3 de novembro de 2020. Cleuton Soares da Cunha, filho relator, Edgar Alves da Costa, presidente, Luiz Ricardo Silva Soares, membro. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Senhor Presidente, encaminhou a esta comissão o projeto de lei em epígrafe que autoriza a concessão de subvenções sociais, contribuições e auxílios financeiros, no exercício de 2021, às organizações da sociedade civil que especifica. Em análise perante a dota comissão, na forma regimental, projeto de lei número 12 de 2020, proposto pelo prefeito municipal.
A Lei nº 4.320, de 64, no seu artigo 16, diz que sempre que os recursos de origem privada aplicáveis nas atividades fim de natureza social revelaram-se mais econômicas ou mais em conta que os recursos públicos, a essa entidade é que se concederão subvenções sociais. Assim, pode-se entender que as subvenções têm como contrapartida a prestação de serviços por parte dessas entidades, que as realizam mediante convênio ou lei, o que dependerá da natureza da atividade. São, portanto, diferentes das contribuições ou auxílios que, ainda que as entidades beneficiárias apresentem as prestações de contas, não exigem a contraprestação em bens e serviços. Em realidade, são benefícios sem que haja uma contrapartida em prestação de serviços. Portanto, considerando-se que a matéria proposta atende aos requisitos de iniciativa, competência, constitucionalidade e redação, é o parecer pela tramitação do projeto de lei número 12 de 2020 e no mérito pela aprovação. É o parecer, é o voto. Sala de sessões, 3 de novembro de 2020. Marlon José Rezende, relator. Evaldo de Oliveira, presidente. Cleuton Soares da Cunha Filho, membro. Mensagem ao projeto de lei. Senhores membros da Câmara Municipal. Submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do projeto de lei que autoriza a concessão de subvenções sociais, contribuições e auxílios financeiros às organizações da sociedade civil que especifica. Este projeto foi elaborado observando-se as normas legais vigentes, em especial o artigo 26 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, e a Lei Federal número 13.019 de 2014. Está compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com a proposta orçamentária para o exercício de 2021. As entidades a serem beneficiadas com a transferência de recursos públicos prestam relevantes serviços em nosso município, não possuem fins lucrativos e são de fundamental importância para a participação popular na prestação de serviços essenciais, principalmente nas áreas de saúde, educação e assistência social. Vargem Bonita, 27 de agosto de 2020, Samuel Alves de Matos, prefeito municipal. Projeto de lei número 12 de 2020. Autoriza a concessão de subvenções sociais, contribuições e auxílios financeiros no exercício de 2021 às organizações da sociedade civil que especificam. O prefeito do município faço saber que a Câmara Municipal de Vargem Bonita aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder subvenções sociais, contribuições e auxílios financeiros no exercício de 2021 às seguintes organizações da sociedade civil, cujos projetos serão selecionados de conformidade com a Lei Federal nº 13.019 de 2014 e ou legislação municipal específica. Primeiro, Associação Lar São Francisco de Assis, no valor de R$ 25.000. 2. Associação de Pais e Amigos Excepcionais, no valor de até R$ 36.000. Artigo 2º. As subvenções sociais, contribuições e auxílios financeiros, autorizados no artigo 1º, serão concedidos exclusivamente a organizações da sociedade civil, cujos projetos sejam selecionados e que comprovem prestar serviços essenciais na área da saúde, educação, assistência social, cultura, desporto amador e que atendam às seguintes condições. Primeiro, não tenha fins lucrativos. Segundo, atenda diretamente à população de forma gratuita. Terceiro, comprove regular funcionamento. Quarto, comprove regularidade do mandato de sua diretoria. Quinto, possua, no mínimo, 1 ano de existência. Parágrafo único. Na hipótese de organização especificada
no artigo 1º, não atingir o mínimo de 1 ano de existência, é facultada a redução desse prazo pelo órgão público por ato específico. Artigo 3º. Os repasses relativos a subvenções, contribuições e auxílios financeiros autorizados nesta lei e consignados na lei orçamentária anual ficam condicionados a: primeiro, a existência de recursos orçamentários e financeiros, aprovação do plano de trabalho, celebração de instrumento de parceria. Artigo 4º. As organizações da sociedade civil beneficiadas com recursos públicos, na forma desta lei, submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente, mediante apresentação de prestação de contas ao órgão competente, no prazo estabelecido do instrumento de parceria. Parágrafo único. A prestação de contas deverá comprovar o cumprimento das metas e objetivos do plano de trabalho. Artigo 5º. Como recursos às despesas autorizadas nesta lei, utilizar-se-ão dotações do orçamento, inclusive decorrentes de créditos adicionais. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021. Prefeitura Municipal de Vargem Bonita, 27 de agosto de 2020. Samuel Alves de Matos, Prefeito Municipal. Concluída a leitura, o projeto de lei está em discussão. Vereador Walter Ribeiro. Foi discutido em reunião interna. Vereador Rodrigo. Vereador Luiz Carlos. Sem dúvida. Vereador Cleiton. Sem dúvida. Vereador Marlon. De acordo. Vereador Rosa. De acordo. Vereador Edgar. De acordo. Vereador Evaldo. De acordo. Concluída a discussão, o projeto de lei número 2 de 2020 está em única votação. O vereador que aprova permanece como está, que ao contrário se levante, aqueles têm a faixa cativa. O projeto de lei número 2 de 2020 foi aprovado. Em seguida, será encaminhado ao Executivo Municipal. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão extraordinária do dia 13 de novembro de 2020. E plano os senhores vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 23 de novembro de 2020. Agradeço a todos e tenham uma boa noite.